somos a feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras. Paulo está em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Se acreditas que apenas o ouro é a base correntia da caridade, lembra-te de Jesus, que enriqueceu a terra sem possuir uma pedra onde repousar a cabeça. Descerrando o próprio coração, ei-lo a espalhar os bens imarcessíveis do Espírito. Fez luzir a estrela da humildade à frente dos poderosos. Acentuou a alegria das bodas singelas de Canaã. Ensinou aos discípulos a verdade sem afetação. Deu assistência aos enfermos. Forneceu coragem aos desalentados. Ministrou consolação aos aflitos. Imprimiu visão nova aos olhos de Madalena. Acendeu súbita claridade no ânimo de Zaqueu. Envolveu em compassivo entendimento a incompreensão de Judas. Cerrou de bondade o esmorecimento de Simão Pedro. Endereçou bênçãos de compaixão à turba desenfreada aos pés da cruz. Brindou o mundo com o esquecimento do mal, retomando-lhe o convívio depois do túmulo. Recorda, pois, que também pode distribuir das riquezas que fluem de ti próprio, cuja aquisição é inacessível à moeda comum. Oferece aprovação e estímulo ao bem, apoio e conforto à dor. Estende ternura e simpatia, concurso e fraternidade. Espalha compreensão e esperança entre aqueles com quem convives e recebe, com gentileza e bondade, aqueles que te procuram. Não aguardes sobras na bolsa para atender aos planos da caridade. Lembra-te de que o amor é inesgotável na fonte do coração e de que Jesus, ainda hoje, com Deus e com o amor, vem multiplicando dia a dia os eternos tesouros da humanidade. Essa é uma linda página que a nossa irmã Priscila escolheu para dar início ao estudo da noite de hoje, né? Que fala até sobre tudo aquilo que podemos, né, dar, aquilo que podemos distribuir. E com o passar do estudo também vamos entender um pouquinho mais. Eu acredito que essa página ela vai se destrinchando ainda mais com esse estudo que fala da caridade. E agora nós vamos fazer uma prece para dar início ao nosso estudo, acalmando nossos corações, levando o nosso pensamento a Jesus, a Deus. Que possamos, Senhor Jesus, estar conectados ao seu coração nesse momento, nesses breves minutos que teremos aqui agora, que a nossa irmã possa ser iluminada para falar aquilo que precisamos ouvir, Senhor, aquilo que o nosso coração necessita. E pedimos, Jesus, permissão e auxílio para iniciar o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todas. Pri, deixa eu só passar o videozinho primeiro, né, que a gente... Ah, tá. Tudo bem. Tá? Eu vou passar aqui, pessoal, um videozinho que fala da Benedita, tá? Ela é um videozinho que está no YouTube. O título é até Benedita Fernandes, a Dama da Caridade. É um vídeo bem interessante. Quero trabalhar para um mundo novo. Venho para servir junto ao meu povo, com a esperança de seguir e jamais desistir. Mesmo se cansar, não vou parar. E se minha mente perturbar, minha fé jamais vai fraquejar. Se eu cair, vou levantar. Ouço Jesus me dizendo: filha, vem, me dê tua mão. Não temo que onde fizeste, na lei de Deus a solução. O teu amor te fortalece e acenderá a luz do teu coração. Se tropeçar pela estrada,
tua dor é o sinal. E faça o mesmo caminho. Saiba que não existe o mal. São as lições preciosas que te levam a galgar mais um degrau. Tudo é tão normal num ser imortal. Transpor mais um portal e alcançar o amanhecer da nova era que fará Florir por toda a terra o amor. da caridade, conjugando o verbo da luz, singela preciosidade do céu, vai levando tudo sobre mais um degrau, pois tudo é tão normal no ser imortal. Transpor mais um portal e alcançar o amanhecer da nova era que fará florir por toda a terra. Vamos, pois o tempo não espera, expurgar do mundo toda a guerra, com a esperança de seguir e jamais desistir. Mesmo se cansar, nunca parar. Unidos nada vai nos derrubar. Nossa fé precisa ser perene, pois Jesus está no leme. Lindíssima música, umas belas imagens. A menina que representou ela também ficou muito legal e bem emocionante, né? Muito legal. Agora, Pri, pode começar. Já botei a página inicial aqui. Muito bem, boa noite a todos. Jesus possa nos amparar, né, em mais um evento de carnaval, e mais uma tarde, finalzinho, né, de tarde de estudo. A gente viu aí esse vídeo emocionante, né? Assim como toda a história da Dona Benedita. E temos certeza, né, como a nossa irmã Rita falou, que nós estamos todos sendo amparados pela equipe da Dona Benedita, né? É uma grande equipe que trabalha com ela no plano espiritual. Uns deram início aqui, como a gente vai ver hoje, e continuam lá, né? E outros já estavam aguardando ela e trabalhavam com ela de lá. Enfim, nós vamos falar hoje da caridade como entendia Jesus e vamos fazer uma relação sobre a caridade, né, que a nossa irmã praticou e quando ela esteve encarnada, porque ela continua, né, esse trabalho, como a gente falou, e também fazendo uma relação com uma história, né, verídica que aconteceu com o tema, com o nome As Sobras, né? Primeiro, então, a gente vai entender o que seria a caridade, como Jesus entendia, né? Então, a gente foi lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no Evangelho de Jesus, né, no Novo Testamento, para poder entender como que Jesus falava sobre caridade, né, com seus discípulos e com aqueles que o ouviam. E a gente viu lá, ó, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né?
Fazei aos homens tudo o que queiras que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei dos profetas. Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. E está no Evangelho de Lucas também, né? Além de Mateus, sede misericordiosos. Então a gente pode perceber que no Evangelho a caridade apresentada por Jesus como amor em ação, né? Baseado na misericórdia e no perdão, no bem que devemos fazer ao próximo. Pode passar, Lívia, por favor. Jesus nos ensinou que o maior mandamento, depois de amar a Deus, é amar os nossos irmãos sem nenhuma exceção. Então, aqui a gente já está percebendo, né, a lei áurea, né, a regra áurea, né? Jesus está mostrando a caridade para a gente desde o início, que é uma relação, né, de nós com Deus, com o nosso Pai, né, e uma relação de nós, de nós, né, conosco, com os nossos irmãos, né? O Emmanuel e o André Luiz, no livro Estude Viva, no capítulo Deus e Caridade, eles nos dizem que Jesus se empenhou, desde o início, em nos ensinar a união com Deus. Mas, acima de tudo, ele nos ensinou essa união com Deus por meio do socorro dos necessitados, né? Por isso, todos esses versículos que a gente viu, com o ensinamento de Jesus, relacionados à caridade, falam da nossa relação com o próximo, né? E aí a gente também foi pesquisar, né, a caridade e o espiritismo. E tá lá, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e o orgulho. Ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Jesus, portanto, não faz da caridade apenas uma das condições para a salvação, mas a única condição. Isso está no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 3, né? A gente pode perceber que o Espiritismo também, né? A gente sabe que a doutrina espírita ela vem para nos tirar, né, toda a ignorância, nos livrar da ignorância, nos tirar o véu, né, e vem nos ensinar a verdade, né, sobre os ensinamentos de Jesus. Então, é claro que ela está de acordo, né, com o que Jesus nos ensinou. Pode passar, Lívia, por favor. E aí a gente também vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo mensagens, né, de espíritos superiores que ajudaram a Kardec na codificação, né, da doutrina espírita. E esses espíritos superiores, um deles é Paulo. E Paulo é um dos que mais fala sobre caridade, né, no Evangelho e no Livro dos Espíritos também. Fora da caridade não há salvação, né? Essa máxima ela vem descrever perfeitamente os mandamentos de Jesus sobre o amor ao próximo. Nessa máxima estão contidos os destinos dos homens. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina, do que apresentando-a como regra, pois ela é o reflexo do mais puro cristianismo, visto que todos que praticam a caridade são discípulos de Jesus. Né? Foi Paulo que disse isso, está lá no capítulo 15, no item 10 do Evangelho. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec compilou um capítulo muito importante sobre a caridade, né? Que é o fora da caridade não há salvação. Kardec, ele salienta a importância da prática da caridade baseada nos ensinos de Jesus, né, e do cristianismo redivivo. E ele nos aconselha a combater em nós mesmos todo o sentimento de orgulho e egoísmo, né, através da prática do bem ao próximo, sem distinção. E ele também nos apresenta a parábola do samaritano, né, e a imprescindível definição de Paulo sobre a verdadeira caridade, que nos aponta não só a beneficência, como também a união, né, de todas as virtudes que vêm do nosso coração. Pode passar, Lívia, por favor. E aí a gente pode perceber, né, que também tem no Livro dos Espíritos, são as questões de 886 a 889, né, são espíritos superiores que vêm responder a Kardec sobre a verdadeira caridade. E a gente tem como um dos espíritos principais, né, superiores também, que foi o São Vicente de Paulo. A gente vai falar um pouquinho sobre ele também. E Kardec pergunta, né, aos espíritos superiores qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia. E aí eles responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas.
E aí tem um comentário aí de Kardec, quando ele fala que o amor e a caridade são um complemento da lei da justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos, né? E São Vicente complementa dizendo que a verdadeira caridade é sempre boa e benevolente, tanto no ato quanto na maneira de fazê-la. Jesus disse que a vossa mão esquerda ignore o que faz a direita. Com isso, ele nos ensina a não macular, né, não manchar a caridade pelo orgulho. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, lei pela qual Deus governa os mundos. Sede indulgentes para com os erros dos vossos semelhantes. Sede afáveis e benevolentes para com todos os que vos são inferiores. São palavras de São Vicente de Paulo, né, na mensagem, que está no Livro dos Espíritos, e eu vou abrir um parênteses para falar um pouquinho do São Vicente de Paulo, porque tem muito a ver também com a nossa irmã, né, a nossa Dama da Caridade. São Vicente de Paulo, ele foi um camponês francês, né, que através de um benfeitor, né, ele teve essa oportunidade de estudar, e com 19 anos ele já foi ordenado sacerdote católico, né? Já em Paris, ele ficou encarregado da formação dos filhos dos marqueses de Gonde. Então, ele passou a se incomodar muito, né? Porque ele ficava ali na realeza, então ele passou a se incomodar com esse abismo que existia, causado pela desigualdade social, cultural e moral entre os ricos e pobres daquela época, né? Porque ele veio do interior. E aí ele compartilhava essa preocupação com a marquesa. E ela passou a ajudá-lo com uma grande quantia de dinheiro, que era destinada às obras de caridade dos camponeses, da onde ele veio, né? E aí, mais tarde, quando ele já tinha, né, sido liberado das suas funções lá dos marqueses, dos filhos dos marqueses, ele já atuando, né, como pároco na periferia de Paris, ele criou várias células, porque ele continuou em contato com essa marquesa, ela continuou ajudando ele. Então, com esse dinheiro que ela doava, ele destinou a caridade e ele criou várias células, né? A primeira era chamada de Vicentinas, com a ajuda dessa marquesa. Então, muitas mulheres nobres, né, damas da sociedade da época, começaram a procurá-lo para poder contribuir com as obras, né, por causa da influência da marquesa. Então, surgiu uma célula muito importante, né, chamada de Damas da Caridade. E essa obra, a obra mais importante que essas damas realizaram, com a ajuda do São Vicente de Paula, foi a abertura de um hospital municipal em 1617. Né? E aí, em 1633, ele fundou uma outra congregação feminina, né? E muito inovadora. Essa congregação, ela era composta de freiras, que eram chamadas de Filhas da Caridade. E essa nova célula, era sobre freiras que cuidavam diariamente dos necessitados, ao invés de viverem no convento, né, naquela contemplação, distantes do mundo, né? Então, a gente pode ver aí a relação, né, desse espírito, da feitura que ele fez de caridade aqui também, né, no mundo, e com a nossa irmã, né, Benedita, que também é chamada de Dama da Caridade. São Vicente, ele deixou, o único legado que ele deixou, né, foi essa obra, né, de caridade. Ele não deixou nada escrito, assim como a nossa irmã Benedita. Ele viveu encarnado até os 79 anos, quando voltou para a pátria espiritual em 1660, e não deixou nenhuma obra escrita, mas a maior obra, né, foi a verdadeira caridade do amor que Jesus nos ensinou. E o Kardec, ele frisa que a caridade não se restringe à esmola, né, e abrange a todas as relações que nos achamos com os nossos semelhantes. Né? A doutrina espírita, ela vem com essa finalidade, né, como eu falei, de nos libertar da ignorância, né, e fazer cair o véu do mal-entendido, do equívoco que a gente esteve refém por séculos, né? E Jesus é o nosso guia e modelo. Então, a doutrina, ela tem que estar sempre alinhada de acordo com os ensinamentos do mestre. E é isso que a gente pode perceber, né? Através da mensagem desses espíritos superiores. Lívia, pode passar, por favor. Aí a gente foi procurar entender, né, a resposta dos espíritos superiores, né? A resposta aí do São Vicente de Paulo, e a gente foi buscar no dicionário o significado de cada uma dessas palavras, né?
Benevolência significa demonstrar bondade ou boa vontade em relação às outras pessoas. Qualidade de quem expressa tolerância, de quem perdoa com facilidade, né? E a gente tem aí como sinônimo benevolente, beneficente, né? A indulgência é tolerância ou facilidade para perdoar os erros cometidos pelos outros, né? Tem como sinônimo misericórdia, compaixão, benevolência. E o perdão das ofensas, né? Significa desculpa, absolvição, indulgência e também misericórdia. E aí Paulo complementa São Vicente de Paulo dizendo que perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe, porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardares até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tem de grande necessidade de indulgência? Essa mensagem do Paulo está no Evangelho, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E a palavra caridade, ela vem do latim, significa caritas, né? Que significa ternura, amor e amor a Deus e ao próximo. Durante muito tempo, né, muitos séculos, a caridade ela tinha como significado para a maioria das pessoas como esmola, né, que a gente poderia doar. E que a prática dela consistia apenas em doações de roupas, alimentos, dinheiro, né? Mas a doutrina espírita, ela veio nos mostrar um outro ângulo dessa questão, né? O Daniel Vilela, no livro Enfoques Doutrinários, ele fala muito sobre isso, de uma forma muito interessante. Ele nos explica que todos nós possuímos amigos e protetores na espiritualidade que nos acompanham e nos auxiliam no enfrentamento dos nossos problemas e das nossas aflições. E eles também nos ajudam a superar essas nossas deficiências, né? Os problemas por quais nós passamos. E quando nós nos dispomos a ajudar alguém, nós nos ligamos naturalmente a esse esquema de proteção, que vem das leis de Deus, né? E que imediatamente, quando a gente se dispõe a ajudar o outro, nós somos beneficiados, decorrente dessa sintonia com as forças que governam a vida. E toda essa sintonia, todas essas vibrações nos produz, né? Produz em nós paz, equilíbrio, alegria, bem-estar, né? Então a gente pode entender, a gente pode começar a entender a história, né, da transformação da nossa querida irmã e benfeitora Dona Benedita, né? E entender o porquê Jesus nos ensinou a importância da caridade de fazer o bem a todos, né? Esse é o verdadeiro ensinamento do Amai-los. Então, passando aí, por favor, Lívia. Na codificação espírita, Kardec nos explica que Jesus coloca a caridade em primeiro lugar, né? Acima de todas as virtudes, e faz dela a única condição para a salvação, né? A gente também tem que entender um pouquinho sobre a caridade material e a caridade espiritual ou moral, né? O Martins Peralva, no livro Mediunidade e Evolução, ele faz uma diferenciação muito interessante, né? Como a gente pode ver aí. A caridade material ela é representada pelo alimento, né? Pelo vestuário, o remédio e outros bens que dependem do recurso financeiro. Já a caridade espiritual e moral independe dos valores terrenos, né? É entendimento, é perdão, é indulgência, beneficência, preces e vibrações em favor de alguém, né? Isso não tem preço na moeda terrena, né? Então, o que a gente pode entender? Peralva, ele nos faz uma observação. Ele fala que na caridade material, existe um sentido que faz parte da nossa essência, que é inerente a todos nós seres humanos, né? E que esse sentido é de origem espiritual, né? Por quê? Porque quando a gente dá algo a alguém, a gente está atendendo um impulso generoso do espírito, né? E sob o ponto de vista da doutrina espírita, se o impulso que gerou esse ato material vem do coração, ele é um ato espiritual, né? E o Emmanuel, no livro Consolador, na questão 259, ele diz que se possuímos a verdadeira caridade espiritual, trabalhando pela nossa iluminação íntima, irradiando luz de forma espontânea para o caminho dos nossos irmãos, mais auxílio a gente vai receber dos espíritos superiores, né? Ou seja, os nossos caminhos vão se abrindo, né? Porque a gente parou
para lembrar do próximo, para ajudar, né? E a caridade cristã é igual à caridade espírita, não tem diferença, né? E essa caridade, ela não humilha quem recebe, né, algo de material, né? Seja ela moral, seja ela o que a gente tem que entender é que a caridade, ainda que material, ela tem que estar acompanhada, ela tem que estar andando de mãos dadas com a caridade moral, né? Nós temos que sempre procurar doar algo, seja o que for de material, sempre com humildade, com amor naquele gesto, procurando fazer com que aquele irmão, não importa a condição que ele esteja, que ele não se sinta ofendido, né? É necessário doar com discrição, com humildade, brandura e amor. Pode passar, Lívia, por favor. Então, a gente vai agora, né, passar para a parte central, né, do nosso estudo, que é sobre a nossa irmã Benedita também, né, e a caridade, né, como Jesus entendia. A gente vai agora fazer uma relação direta, né, falando aí da história As Sobras, né, que foi uma história verdadeira, né, que aconteceu e que a nossa irmã Ana Guimarães, a mãe da Anete Guimarães, ela presenciou essa história e ela escreveu um artigo. Essa história, além dela estar no livro A Dama da Caridade, ela também está disponível no YouTube, num videozinho que a Ana Guimarães conta a história, e é bem emocionante, né? Dona Benedita, ela desencarnada, ela continuou dando mensagens, né? Através de Divaldo, através de outros médiuns, né? Não só em Araçatuba, mas também em reuniões de espíritas fora do país, né? Como está escrito ali no livro. E a gente vai contar uma história muito interessante. É, pelas mensagens, a gente pode perceber a superioridade, né? A nobreza desse espírito, né? Da Dona Benedita, né? De grande e notável envergadura, por conta da veracidade das coisas que ela fala, é, da linguagem, né, muito bem escrita, né? Então a gente é mais um motivo para a gente não julgar, né, as pessoas pela aparência, né, que é o que geralmente a gente faz. Às vezes o irmão ou a irmã está passando por uma condição difícil, de extrema pobreza, mas é um espírito nobre que, quem sabe, escolheu passar, né, por aquela prova, né? Então, a gente tem que sempre procurar, né, tratar esses irmãos com muito amor e de forma de igual para igual, né? Porque, na verdade, todos nós somos irmãos e todos nós viemos para cá com esse propósito, né, de vivermos em igualdade. Não importa a sua condição social, cultural, enfim. Voltando aí para a história da Dona Benedita, né, a história das sobras. É, a Dona Benedita, quando ela começou, né, esse trabalho todo com as crianças, né, ela recebeu muita ajuda, né? Mas ela começou de baixo mesmo, né? Ela não tinha nada e ajudava aqueles que tinham menos que ela, né? A gente sabe que ela é, acabou se tornando espírita, porque durante o tempo dela na prisão, né, que ela ficava encarcerada por conta das crises, ela era ajudada, né, por pessoas que já eram espíritas, que tinham centro, então ela recebia muitos passes, e quando ela se viu melhor, né, ela teve uma melhora, ela começou a ajudar as crianças, começou a recolher as crianças que ela encontrava, e ela começou com uma casinha bem pobre, de pau mesmo, né, na época. E aí ela cruzou com muitas pessoas, né, na vida dela, que a ajudaram. E uma dessas pessoas é o nosso irmão Ricieri, né, o Ricieri, que é esse irmão que está aí na foto. Esse irmão, ele passou por um problema muito grave, né, de saúde. Ele teve câncer nos pulmões. E ele era de Araçatuba também, do interior, uma pessoa muito simples. E ele ajudou na criação de um lar, né, para crianças. E depois a gente vai entender essa história. Ele estava passando um tempo, né, no Rio, porque estava se tratando no Hospital do Câncer, ele e a esposa, e a nossa irmã Ana Guimarães, ela encontrou com ele na rua, né, com ele, com a esposa, e descobriu, né, que ele estava em tratamento e já estava desenganado pelos médicos, e mesmo assim ela
além de ela ter ficado muito feliz de ter encontrado ele, ela ficou triste, né, por vê-los naquela condição, porque ele era como um irmão para ela, né? Eram companheiros de movimento espírita, enfim. E ela, Divaldo estava passando um tempo no Rio, né, fazendo palestras, e toda vez que Divaldo vinha para cá, eles se reuniam na casa de uns amigos, faziam culto no lar, reuniam alguns espíritas, poucas pessoas, e aí a dona Ana ela se sentiu motivada a convidar o nosso irmão Ricieri para assistir esse culto no lar, e quem sabe receber uma palavra, né, de incentivo do Divaldo. E aí eles foram, né, ele e a esposa, e depois do culto no lar, Divaldo chegou próximo ao nosso irmão, né, a pedido das pessoas. Divaldo foi conversar com ele e perguntou a ele como ele estava, né? E ele respondeu para o Divaldo que estava morrendo, né? Que não estava bem, que estava morrendo, e o Divaldo falou para ele que sim, que realmente o corpo dele estava doente, que o corpo dele estava morrendo, né? E aí ele perguntou ao Divaldo se realmente faltava muito pouco tempo, né? Se ele estava no fim. Ele falou: estou no fim, não é, seu Divaldo? Pode dizer a verdade, eu já me conformei. E aí, pro assombro de todos, Divaldo confirmou, né? Falou para ele que era o fim do corpo, realmente. E então a esposa do nosso irmão começou a chorar, né? E aí Divaldo continuou falando que ele estava sendo sincero, porque alguém do mundo espiritual estava ao lado dele, dizendo que ele estava preparado para o regresso, né, para a volta para a pátria espiritual. E mais, Divaldo continuou dizendo para ele que o espírito que estava perto dele, né, estava desejando agradecer a ele as sobras e aguardava com carinho o instante de poder abraçá-lo, né, o espírito já liberto, para dizer para ele, né? E aí Divaldo falou, né? Ah, Ricieri, meu filho, há 35 anos aguardo um instante de fazer-te o agradecimento que nunca permitiste que eu fizeste quando encarnada. As sobras, meu filho, as abençoadas sobras que agradeço a Deus, suplicando a Ele pagar-te em bênçãos pelo generoso gesto. E aí Divaldo perguntou a esse nosso irmão se ele sabia, né? O senhor sabe a que se refere esse espírito, senhor Ricieri? Indagou Divaldo, e ele disse, não, não sei. Não me lembro que sobras são essas. E aí Divaldo prosseguiu, né, contando para ele a história que o espírito estava ali contando e Divaldo estava reportando. Há 35 anos, prosseguiu o médium, ela possuía uma casinha na periferia da cidade com 30 crianças, alimentando-as com dificuldade. Certa manhã, sem nada para oferecer-lhes, aguardava a providência divina quando uma carroça de bucheiro passou pela sua casa. Então, vamos abrir um parêntese aqui. Na época, né, nas cidades pequenas, na roça, existiam homens, né, que passavam com carroça chamados bucheiros ou tripeiros. Esses irmãos trabalhavam com essa carroça fechada, né, com cavalo mesmo, vendendo tripas, vísceras de animais, né, por um preço mais acessível, né, para que as pessoas de baixa renda, né, mais humildes, pudessem comprar essas vísceras, né, dos animais. E o nosso irmão Ricieri, ele, nesse dia, estava andando, né, já tinha vendido bastante coisas, tinha sobrado algumas, né, dessas vísceras dos animais, dessas tripas, e ele viu umas crianças brincando, né, na rua, e ele parou e começou a conversar com essas crianças, né, ele gostava muito de crianças, e ele perguntou, né, da onde eles eram, né, e aí eles falaram, apontaram para uma casa pequena, ali perto, né, e ele reparou que essa casa mal dava para abrigar 10 pessoas, né, e era uma casinha de pau mesmo, de madeira, e tinha uma madeira imprensada na terra, segurando, escorando um lado dessa casa, né? E aí ele descobriu também, né, com essas crianças, que eles não tinham nada para comer. E ele perguntou a uma das crianças, como a dona Ana fala no vídeo, né? E as crianças falaram, né? Ah, nós somos 30. Nós vivemos ali com a minha mãe, com a nossa mãezinha. E nós está com muita fome hoje, né? Mas a mãezinha disse que todo dia a mãezinha diz que Jesus prepara sempre algo para a gente comer e a gente espera. Mas hoje
a comida ainda não chegou. E a mãezinha disse que Jesus ainda não teve tempo de preparar a nossa comida, mas quando ele tiver um tempinho, ele vai mandar. E aí o Ricieri, né, com as sobras das tripas que estavam na carroça, se sentiu comovido e pediu para que eles chamassem a mãe deles, né? E aí veio a dona Benedita, que já estava esperando, né? Já estava ouvindo a conversa, estava de olho nas crianças, e ele deu uma bacia, né, com as sobras para ela, dizendo que para ela preparar uma sopa para as crianças, né? E ele ficou muito emocionado. E aí tá aqui, ó. Após breve pausa, aduziu Divaldo. Divaldo estava contando a história para ele, né, para ele se lembrar. Lembras, Ricieri? Era uma mulher de cor negra, sorriso largo. Durante anos, diariamente, ela recebeu agradecida o que sobrava da tua carroça. E aí ele se lembrou. Dona Benedita Fernandes, soluçou Ricieri. Já nem se lembrava mais do caso. Também não pensava que tivesse importância, porque eram apenas sobras. E aí Divaldo continuou. Tem mais, Ricieri. Depois daquele dia, quando saías para vender os teus produtos, ela o soube mais tarde o que pensavas. Né? Então, a Benedita, quando ela desencarnou, ela ficou sabendo do pensamento diário do nosso irmão Ricieri, depois que conheceu aquelas crianças, o episódio, né, que aconteceu dele conhecer e doar as sobras para ela. Ele todos os dias saía de casa para vender as tripas, né, os buchos lá, as vísceras, e ele pensava, tomara que pouca gente compre para sobrar mais para as crianças da dona Benedita. E aí o Divaldo continua, agora meu filho, tua amiga vem oferecer-te a gratidão dela, dizendo que está ao teu lado, aguardando-te para o abraço de coração para a oração sobre as bênçãos de Jesus. E aí o nosso irmão, muito humilde, né, em lágrimas, ele falou, que estava muito comovido porque a dona Benedita era muito boa e ele não merecia essa honra. E aí ele confessa para o Divaldo, né? Ele faz um pedido, ele diz que queria viver mais um pouco e melhorar, e não sentir mais dor. Pelo menos até ele terminar, né? A obra lá, ele já ajudava na obra do Lar dos Meninos, né? Como eu falei, né? Vou falar aqui de novo. O Lar dos Meninos, que também era da dona Benedita, né? Ela também ajudou, foi um lar de menores. Ele foi inaugurado em 64 e foi desativado em 92, né? Ele foi mantido pela União Assistencial Espírita de Araçatuba, que surgiu em 58. E o nosso irmão, ele estava ajudando na construção do lar, né? E da rede de esgoto. E ele pediu que ele pudesse ter mais tempo, né? Aí Divaldo ficou pensando naquele momento, e aí, em nome da dona Benedita, ele respondeu, vai, meu filho, vai com Jesus. Quando sentires um aperto no peito, será o momento. Até esse instante não sentirás dor. E aí, um mês depois desse encontro com Divaldo, né, para o assombro dos médicos do Hospital do Câncer, o nosso irmão melhorou, né, as dores desapareceram, a enfermidade regrediu de tal forma que ele respirava normalmente. Ele recebeu alta e voltou a Araçatuba. Aproximadamente 11 meses depois do encontro, né, com o Divaldo, Divaldo já se encontrava lá em Araçatuba novamente, e com a presença de vários amigos, né, de vários confrades, ele e o doutor Lorival, né, no caso, o doutor que tratava o nosso irmão Ricieri, é tio desse irmão que escreveu esse livro, né, doutor Lorival Perry Chefali. E Divaldo estava no encontro com esses irmãos em Araçatuba, e aí ele viu se aproximarem dele várias entidades, vários espíritos. Um desses espíritos se destacava pela alegria, pelo sorriso largo e pelos olhos de menino, num rosto de mais de 60 anos. Né? E aí ele reconheceu, era o nosso irmão Ricieri. E aí o nosso irmão contou a Divaldo sobre a sua moratória, né, sobre o adiamento que ele teve, né, no prazo da sua desencarnação. Ele contou que ele conseguiu terminar a rede de esgoto do Lar dos Meninos, colocando as manilhas com as próprias mãos, sem sentir nenhum cansaço nem nenhuma dor. Ao terminar o serviço, sentiu faltarem as forças, né, e uma grande constrição no peito. E essa dor no peito o avisou que a hora estava próxima.
Já em casa, com o carinho dos familiares, sentiu que tudo se modificava ao seu redor. Então ouviu uma voz cheia de doçura a dizer-lhe: Riciere, meu filho, até que enfim posso abraçar-te, agradecendo as sobras. Era a dona Benedita Fernandes que o recebia no mundo espiritual. E aí, para comentar um pouquinho, né? Porque o que a dona Ana fala no vídeo não tem aqui no livro, né, nesse artigo. A dona Ana fala o seguinte: o nosso irmão Ricieri, lembra que a gente falou que quando a gente começa a ajudar as pessoas, muitas coisas acontecem, né? A espiritualidade, ela se une, né? Os nossos amigos espirituais, para que a gente consiga superar as nossas dificuldades. E o nosso irmão Ricieri, ele trabalhava como bucheiro, mas ele tinha muita vontade de ser pedreiro, né? De trabalhar em obras, só que não tinha tido oportunidade. E aí, depois que ele ajudou a dona irmã, começou a ajudar a nossa irmã Benedita, né? Doando as sobras sempre para ela, para que ela alimentasse as crianças todos os dias, surgiu a oportunidade quando ele viu ele estava trabalhando como pedreiro. E ele realizou o sonho dele, né? Tanto que ele ajudou a construir o lar lá das crianças, dos meninos. E ele começou a trabalhar como pedreiro, mas ele não cobrava nada. Quando as pessoas iam pagar ele, ele falava: Ah, eu não quero nada, mas por favor, dou um alimento para nossa irmã Benedita, que ajuda aquelas crianças que moram naquela casa de pau com 30 crianças, né? E assim a rede de apoio da nossa irmã, do nosso irmão Ricieri, foi apenas um que cruzou o caminho dela, né? Foi apenas um benfeitor importante, tanto que ela veio buscá-lo, né? E ele tinha como sonho ser pedreiro. E depois que ele começou a ajudá-la, né, a espiritualidade se reuniu e começou a abrir os caminhos dele para que o sonho dele fosse realizado, né? A dona Ana também conta que a esposa do nosso irmão contava todos os dias, né, as tripas, os buchos, para que ele voltasse com tudo certinho, né? Com os valores certinhos. E ele nunca contou para a esposa dessa caridade que ele fazia. Mas o que que começou a acontecer? Do nada, ele continuou vendendo as clipas, as pessoas iam pagar ele, e na hora dele dar o troco, as pessoas falavam: não, não precisa, pode ficar com o troco. E aí, o valor do troco acabava cobrindo o valor das sobras, que ele, ao invés de vender, dava para a dona Benedita para alimentar as crianças. Então, isso é para a gente perceber que quando a gente se movimenta em movimento de ajuda ao próximo, a espiritualidade amiga, eles nos ajudam, né? Se a gente estiver fazendo tudo com humildade, com amor no coração, com verdade, né? As pessoas, elas começam a aparecer na nossa vida, no nosso caminho. A gente começa a fazer amizades, né? E a gente ganha força para poder realizar os nossos sonhos, né? E aí, passando, Lívia, o slide, a gente agora vai fazer uma relação, né, da caridade que a nossa irmã fazia, né? Ela foi uma benfeitora, né, uma grande servidora do bem, porque ela desempenhou a verdadeira caridade como nos ensinou Jesus. Ela acolheu órfãos, crianças abandonadas, acolheu e tratou doentes com problemas mentais severos, através do amor e do tratamento espiritual. Ela não dava só casa, comida, né? Ela dava amor, ela ministrava passes, tudo que ela recebeu das pessoas quando ela chegou, né, em Penápolis, no interior de São Paulo, antes dela ir para Araçatuba, ela passou a dar para essas pessoas também, para essas crianças, né? Esses irmãos que são tão discriminados, né? Que têm graves problemas mentais, muitas vezes causados por severas obsessões, né? Ela fundou obras de caridade, lares de amparo e acolhimento, deixando um verdadeiro exemplo de amar ao próximo como a nós mesmos. Ela trabalhou incansavelmente na divulgação da caridade cristã à luz do Espiritismo. A gente tem uma história também no livro que conta que ela, em muitos momentos, dava passe de cura nas pessoas e acabava curando esses irmãos. Só que começou a ficar um bochicho, né, na cidade, começou a atrair muita atenção e ela parou. Ela cessou com essas curas, né, para poder dar ênfase apenas no trabalho de caridade, né? Então, para a gente ver a diferença, né, da caridade moral e a caridade espiritual, na verdade, não tem muita diferença. A gente precisa sempre fazer a caridade material,
com a caridade moral, elas têm que andar de mãos dadas, né? E a nossa irmã, ela conseguiu fazer isso dignamente, né? Com amor. Ela criou obras, hoje em dia tem muitas obras com o nome dela, tem uma rua com o nome dela, vários lares, né, foram criados, e ela continua trabalhando no plano espiritual, acolhendo os irmãos lá e dando mensagens importantíssimas sobre a nossa responsabilidade com essas crianças, né, órfãs, né, e os nossos irmãos que sofrem, né, de perseguições espirituais e doenças mentais severas, né. Ela tornou-se conhecida não apenas pelas suas obras de caridade, mas, sobretudo, por todo o amor que doou a essas crianças órfãos, né? E os nossos irmãos com problemas mentais. Irmãos esses que a sociedade excluía. Ela não só acolheu, como alimentou e também amou, né? Praticando a caridade genuína, como entendia Jesus. Dona Benedita transformou suas aflições e adversidades em aprimoramento moral e espiritual, encontrando a verdadeira paz através da prática da benevolência e da renúncia em prol dos mais necessitados, né? Ela renunciou à vida dela para poder viver em prol desses irmãos, né? E o Allan Kardec, ele nos informa que amar o próximo como a nós mesmos e fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem é a expressão mais completa da caridade. Então a gente pode afirmar com certeza que a nossa irmã compreendeu muito bem todas essas lições de Jesus, né? No que tange a verdadeira caridade, porque ao fazer por todos aqueles irmãos necessitados, né, o que ela faria por ela mesma, ela transpassou por todos esses elementos que vimos, né, nas respostas que os espíritos superiores deram a Kardec, que é a benevolência, a bondade, a indulgência, a misericórdia, a compaixão e o amor acima de tudo, que é quem vai gerenciar todos esses elementos da caridade. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, né, da nossa pesquisa. Aí a gente tem fotos que tem no livro, vale a pena comprar o livro, né? Aqui é a nossa irmã com os irmãos, né, com necessidades, com doenças mentais. Tem uma exposição, né? Teve uma exposição em homenagem a ela, que os quadros estão no livro também. Lívia, pode passar um pouquinho. E aí tem os quadros, ó, esse primeiro quadro aqui é relacionado à história e às obras, as crianças, a carroça, o nosso irmão Ricieri e a nossa irmã Benedita. E o outro, que é ela com as crianças, é sobre a mensagem psicografada que ela deu ao Divaldo, que é a emergência para a criança, que é nessa que ela chama a nossa atenção, da nossa responsabilidade com os pequenos, né, que são órfãos ou têm necessidades. Então, é isso. Eu espero que, a partir de hoje, né, a gente possa ter um olhar diferente, né, para a caridade moral ou material que a gente deve praticar, né? Que a gente possa ser inspirado e encorajado aí pelos benfeitores da nossa irmã Benedita e pela história dela, né? Que é muito inspiradora. É isso. Que Jesus nos abençoe sempre. Agora a gente tem uns minutinhos para o pessoal que quiser tirar dúvida ou falar alguma coisa. Alguém gostaria? Deixa eu ver aqui no chat. Pessoal, excelente apresentação, história inspiradora, arrasou, linda história. Lindo que possamos exercer o mesmo exemplo. Realmente. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Perguntar alguma coisa? Silva, verdade. Durante a pandemia, antes da pandemia, nós conhecemos aqui na Trindade uma senhora que também foi orientada a fazer semelhante trabalho. Agora, com a pandemia, ela voltou à pátria espiritual. Mas ela me contou, indo lá na casa para conhecer o trabalho dela, ela me contou como foi que ela começou a fazer semelhante trabalho. Qual foi a inspiração que a levou a tomar conta de crianças que moram ali na Trindade, na beira do rio Alcântara. Então, ela recolhia as crianças
e levava para a casa dela, e quando a espiritualidade falou com ela que ela deveria fazer isso, para que as mães pudessem trabalhar, buscar trabalho, ela me disse que ela perguntava, mas como que eu vou alimentar? Eu vou abrir as portas da minha humilde casa para as crianças, e como que eu vou alimentar? Ela achava absurdo. E a espiritualidade dizia para ela, não se preocupe com isso, porque nós vamos resolver essa questão. Uma coisa assim, né? E ela, obedecendo à ideia recebida, ela começou a buscar as crianças que ficavam lá na rua, né? E levou para a casa dela. Os filhos dela começaram a achar aquilo absurdo, e nós não temos comida para nós, como é que nós vamos alimentar essas crianças? E ela me disse que a comida ia aparecendo, isso aí. e a comida aparecia. E, para vocês terem uma ideia, até a OAB de São Gonçalo passou a ajudá-la. Foi um trabalho muito interessante, né? Então, até hoje, nós temos pessoas que são pessoas desconhecidas, né? Que nós não temos acesso a elas, mas que elas estão também nesse caminho da verdadeira caridade. Não aquela questão das sobras que nos sobram, mas da verdadeira caridade, que é se colocar no lugar do outro, se ver na pessoa do outro, olhar para o outro necessitado e ver Jesus estampado, como ficou estampado num tecido. É verdade, dona Josinéia, a senhora tem razão. É, é o mesmo que aconteceu, né, com a nossa irmã Benedita. Ela confiou na espiritualidade, aceitou, né, a proposta que lhe foi feita, e a ajuda começou a aparecer. Começou com poucas crianças, depois foi aumentando, começou numa casinha de pau, e aí depois conseguiu, né, um hospital, um lar para as crianças. Realmente, a caridade, ela é um amor em movimento. Quando a gente se dispõe a fazer a caridade, as pessoas começam a surgir, né? A espiritualidade começa a enviar os irmãos que podem, né, nos ajudar. É isso mesmo. Interessante a história. Mais alguém? Rita, quer comentar alguma coisa? Eu não me lembro quando eu conheci a dona Benedita Fernandes. Eu tenho o livro dela bem antigo e eu não sei como ela surgiu na minha vida. Mas sempre me impressiona, toda vez que eu leio, eu já li esse livro várias vezes, a forma como essa mulher construiu essa obra. Do nada mesmo, né? Porque ela não tinha nada. Nada, nada, nada. E do nada, ela conseguiu fazer uma obra em Araçatuba imensa, que até hoje, 2026, nós estamos comentando. Então, eu sempre penso na questão da confiança desses espíritos, que provavelmente nós não teríamos nesse nível, porque sempre que a gente vai fazer alguma coisa, a gente fica pensando, né? Como é que eu vou fazer, de onde eu vou tirar? Mas a confiança, principalmente nessa história, em que ela diz para as crianças, né? Que Jesus vai providenciar, Jesus vai mandar alguém, e mandou, porque Jesus não nos desampara, não desampara. Podem prestar atenção, toda vez que esses espíritos, a gente sabe a história desses espíritos, deve ter sido assim com São Vicente de Paulo, que a obra dele, dos vicentinos, continua até hoje na Igreja Católica. Se você conversa com a Irmã Dulce, ela vai contar várias e várias histórias de Irmã Dulce, sem nada no hospital. E tem uma história até que ela diz que ela viu Santo Antônio, porque ela era muito devota de Santo Antônio, andava com Santo Antônio para cima e para baixo, que ela viu Santo Antônio dirigindo um caminhão, que entregou várias e várias latas de leite. Ela só tinha, acho que 2 para não sei quantas crianças. Então, a confiança, essa confiança na providência divina, a gente precisa trazer para as nossas vidas, porque Jesus sempre vai mandar alguém, se nós estivermos no trabalho do bem. Nós não vamos ficar desamparados.
E ela tinha, né, como nós vimos, e é muito bonita essa história, quando a Ana começa a contar, no final a gente está com o rosto molhado, porque ela conta de um jeito, ela vai fazendo uma entonação, e ela também era de Araçatuba, é de Araçatuba, né? Então é só isso, para a gente sempre trazer essa história para a nossa vida, que nós não estamos abandonados. É isso. E agradecer, Priscila. Muito obrigada. Eu que agradeço, Rita. Então, é isso, né? Nós vamos nos encaminhar para a prece, né, Lívia? Uhum. Só queria falar antes da prece, para lembrar o pessoal de amanhã, que nós teremos no mesmo horário, às 18 horas. Amanhã é o nosso estudo com a irmã Adriana, que vai falar sobre o atendimento aos doentes mentais, que é da parte da Fundação do Abrigo, e a relação entre obsessão e doenças mentais, tá? Vai ser bem interessante também, pessoal. Então, amanhã aguardamos vocês nesse mesmo horário, tá? Pode fazer a prece, Pri. Tudo bem. Vamos fechar nossos olhos, né, e agradecer ao nosso mestre, que com a permissão dele nós conseguimos, né, realizar esse estudo de hoje, e com certeza estaremos aqui para realizar o de amanhã. Senhor Jesus, querido e amigo mestre, nós te agradecemos essa oportunidade, Senhor, de nos reunirmos em teu nome, encarnados e desencarnados. Pedimos, Senhor, queremos também te agradecer pela ajuda que recebemos, né, do concurso dos bons espíritos, dessa equipe da nossa irmã Benedita, e por essa inspiração, por poder conhecer a história da nossa irmã, da nossa grande benfeitora, Senhor Jesus. Pedimos que, a partir de hoje, que essa história tenha tocado os nossos corações, para que possamos seguir o exemplo dessa irmã, fazendo o que pudermos, Senhor Jesus, em benefício do próximo, mas nunca esquecendo também da caridade, Senhor, mais importante, que é a moral, que é o amor, Senhor. O amor a todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos, né? E a indulgência, Senhor. Que o Senhor possa amparar a irmã que fará o estudo de amanhã, né? E o estudo do último dia também, o nosso evento, Senhor Jesus. Que muitos irmãos desencarnados também possam ser tocados por cada estudo, e que possam também, Senhor, serem encorajados a se regenerarem no plano espiritual, Senhor Jesus, para se prepararem para essa nova jornada aqui no nosso plano terreno. Muito temos a te agradecer, Mestre, por todo o amparo que estamos recebendo desde sempre. Que assim seja, graças a Deus.